Hoje nós temos a bênção de ter conosco um dos nossos filhos na fé, filhos do ministério, discípulo querido, pastor Jaime César, que hoje é pastor lá no Maranhão. E ele vai participar conosco hoje com uma palavra poderosa em nome de Jesus. Pastor Jaime César Bispo Jaime, desculpa. E ele é daqui de Pires do Rio, da terrinha, né? E está lá no norte, né? Está lá no norte, soltando a bênção lá. Glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Querido, é um prazer muito grande estar com os irmãos nessa manhã. Depois de 4 anos, desde quando nós mudamos para a Imperatriz do Maranhão, nós não voltamos aqui em Pires do Rio. E agora em julho, faz 4 anos que nós estamos ali no norte e tem sido maravilhoso. É um prazer muito grande fazer parte do ministério, continuar a boa obra e aquilo que o nosso apóstolo nos ensinou, que é ganhar, que é ensinar, que é discipular as pessoas e ver o reino de Deus crescer. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor? Amém. Um prazer estar aqui com o apóstolo Ulisses, estar aqui com o bispo Claudio Honor, que é o meu discipulador, o primeiro pastor que eu tive quando nós nos convertemos aqui numa quarta-feira. E fui conversar com o apóstolo Nilton, e ele me apresentou o bispo Claudio Honor, e ele me fez um desafio, e esse desafio está de pé até agora, e nunca há de terminar. Amém? E eu fico feliz por estar com os irmãos. Fico alegre. A minha esposa, a bispa Karina, não pôde estar, essa noite não foi muito boa para ela, mas eu creio que à noite ou mais tarde ela deva estar passando por aqui. Meus 2 filhos estão em Imperatriz. Hoje eu tenho um filho de 20 anos e o outro de 15, e todos os 2 fazem parte do ministério. O meu filho mais velho é pastor dos jovens, e ontem ele estava com uma das nossas igrejas lá em Imperatriz, que é a igreja de Açailândia, fazendo um intercâmbio. É um ministro de louvor e que cuida da área dos meus negócios lá. Então é um rapaz que tem cumprido e tem sim se dedicado à obra do Senhor maravilhosamente. Nós estávamos conversando essa semana, tomando um café, e ele falou: pai, o senhor sabe que o meu objetivo, o senhor sabe que a minha função é a igreja. Eu ainda brinquei com ele, falei: deixa eu lhe contar uma coisa, eu não sei não, é você que tem que saber. Porque ministério é algo individual, não é hereditário, é individual, é um chamado. E eu quero falar para você uma coisa: Deus tem um chamado para a sua vida neste lugar. Pelo menos um, Deus tem um chamado para a sua vida neste lugar. Deus tem um chamado para a sua vida neste lugar. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Queridos, e temos o meu menino mais velho, é músico, então todos os 2 estão engajados, a minha esposa trabalhando, e Deus tem nos dado bom crescimento, tem nos abençoado, cada dia mais e mais ali em Imperatriz do Maranhão. E como eu falei, como é bom estar na casa, como é bom estar junto com os irmãos, como é bom ver o rosto de cada um. O pastor Daniel, que tem muitos anos, nós nos encontramos lá em Imperatriz, quando ele morou ali em Imperatriz, acho que foi um ano e pouquinho, não foi isso? 6 meses, aí o calor do Imperatriz mandou ele embora, e ele não aguentou o calor não. Porque lá em Imperatriz é o seguinte, irmãos: quando chove te cozinha, quando faz sol te frita. Tá? Não tem frio. Os outros levantam e falam assim: aí tem frio? Eu falei: não, tem tudo menos frio. Então, Imperatriz é um lugar que tem que ser quente de toda forma. Amém? Meu querido, mas sem delongas, eu quero ministrar uma palavra na sua vida nessa noite. Quero ser um profeta de Deus sobre a sua vida, porque eu quero lhe falar: hoje é um dia especial para Deus fazer algo sobrenatural na sua vida. Hoje é o dia que o Senhor preparou, e só de você estar aqui consagrando os seus primeiros minutos, a sua primeira hora para o Senhor. E Paulo disse: você consagra a massa, a primícia da massa, toda a massa será consagrada.
Essa semana será uma semana onde Deus vai fazer o extraordinário na sua vida, onde Deus vai abrir as portas e cumprir na sua vida a promessa que Ele tem feito. Quem crê, celebra o Senhor com suas palmas, se expresse na presença do Senhor, se alegre, porque tudo aquilo que você celebra se torna realidade na sua vida. Então, quando nós chegamos à igreja, fala para o seu irmão, dê um sorriso, fala para ele, fala assim, dê um sorriso e celebrem. Cultue ao Senhor, plante ao Senhor, que tudo que você plantar, meu querido, vai colher. Diga graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 28 e 29. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E depois nós continuaremos no capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 3. Quem achou, diga amém. Nós ainda não estamos vivendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que Deus tem preparado para a sua vida, como Paulo diz assim, ainda não entrou no nosso coração, ainda não bateu na nossa mente. Mas essa manhã eu espero que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém, querido? Sabe por quê? Porque as pessoas não respeitam aquilo que falamos, as pessoas respeitam aquilo que produzimos. As pessoas só respeitam os nossos frutos. Nós glorificamos a Deus na produtividade da nossa vida. Nós glorificamos a Deus na produção. Então Jesus, em João, ele falou assim, nisso o meu Pai é glorificado, em que deis fruto. Se eu quero glorificar a Deus, não é no levantar das minhas mãos. Se eu quero glorificar a Deus, não é no dobrar dos meus joelhos. Se eu quero glorificar a Deus, é na minha vida produtiva. E todo mundo que encontra com Cristo deixa de ser um ramo seco e passa a ser um ramo frutífero. Porque a Bíblia diz, mesmo que o galho esteja cortado e seco, ao cheiro das águas produzirá. Então a sua vida é uma vida produtiva. É uma vida de produção. É uma vida de sucesso, porque foi para isso que Cristo se manifestou, para que tenha vida e a tenha em abundância. Quem crê, dê uma salva de palmas para o Senhor. Nós vamos falar de um homem leproso. A lepra é um sinal de maldição. Ele era excluído da sociedade, excluído da sua família. Ele vivia de ajuda e a si mesmo de distância. Não poderia chegar perto. Por onde ele passava, ele era maldito. E se ele encostasse em alguém sem gritar, isso eu sou maldito, ele era apedrejado. Então era uma pessoa excluída totalmente da sociedade. Porém, um dia ele encontra com Cristo. E o dia que ele encontrou com Cristo, a história dele mudou. O dia que ele encontrou com Cristo e o dia que ele foi se encontrar. Porque deixa eu lhe falar uma coisa. Deus tem muito mais prazer em fazer na minha vida do que eu em receber. Por isso que Deus trabalha na minha ação, reagindo à minha atitude. Deus não trabalha sem a minha ação. A Bíblia diz assim, aquilo que o homem planta, ele é uma lei. Se eu fizer, eu hei de colher. Por isso que o que você tem até hoje é produtivo do que você plantou até ontem. E se hoje você mudar o seu plantio, amanhã você vai mudar a sua colheita. Então tudo depende de mim, não depende muito de Deus. Entenda o contexto do que eu estou falando. A Bíblia diz de vários leprosos. Havia um leprosário, havia um lugar excluído, mas a Bíblia diz de um homem, que não cita nem o nome dele. Mas ele decidiu fazer daquele dia um novo dia. Um novo dia. Existem duas épocas boas de se plantar uma árvore para ter uma sombra. Uma é há 25 anos atrás, que você deveria ter plantado, que hoje você teria sombra. Mas se você não plantou, então hoje é o melhor dia de você plantar a sua árvore. Ou seja, o melhor dia de mudar a sua vida é hoje. O ontem não tem como, e o amanhã a gente não sabe se vai existir. Então nós precisamos tomar a nossa atitude hoje. Se você tomar uma atitude hoje, eu lhe garanto, você sai daqui com a sua vida transformada. Quem aqui tem uma necessidade? Fala, Deus, eu tenho.
Então toda necessidade é uma oportunidade de você experimentar um milagre. Se você tem uma necessidade, e se você está aqui, você tem o Deus, como o apóstolo acabou de ler, o Deus do impossível. Então, se há uma necessidade, há uma oportunidade de você experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Então, saia daqui nessa noite, meu amado, deixando a sua necessidade e declarando o seu milagre. Para que as pessoas possam ver em você, não o Simão Graveto, mas que eles possam ver em você uma rocha, o Pedro, rocha firme, transformado. Aí nisso, a sua família vai querer conhecer quem é esse Deus que você serve. Nós precisamos começar a viver Deus. Nós precisamos começar a produzir Deus. Nós precisamos começar a gerar para que as pessoas possam se alimentar. Para que as pessoas possam, então, você tem uma obrigação de ter uma vida de sucesso. Para quê, Bispo? Para que a sua família possa sentar nessas cadeiras que estão vazias. Porque as pessoas vêm por causa da necessidade delas. E quando elas veem que a sua necessidade é suprida, elas vão buscar o que você fez. A mulher samaritana, ela contou, falou, eu encontrei aquele que matou a minha sede. Aí a Bíblia diz que a cidade desce para ouvi-lo. Aí depois fala, olha, agora nós acreditamos não porque você fala, nós o conhecemos. Então, querido, fala para Deus, Deus, eu quero ter uma vida produtiva, para que as pessoas, quando estiverem fome, possam beber, comer daquilo que tem na minha vida. E quando eles comerem, experimentarem o fruto que eu estou produzindo, eles vão conhecer o Deus que faz na minha vida ser uma vida produtiva. Então, a partir de hoje, meu querido, num dia de celebração do Dia da Mãe, num lugar de frutificação, fala para Deus, fala, Deus, eu serei um ramo produtivo. Quem será um ramo produtivo? Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Eu quero ser bem rápido. Eu espero. Já foi quase a pregação toda. Queridos, abre comigo em Mateus 7, 28. Eu quero ler com você e nós vamos ler todo o texto e depois vamos pontuar algumas coisas. Eu quero que você saia daqui colocando no seu coração, Deus, eu quero mudar a minha história. Amém, querido? Porque deixa eu te falar uma coisa, você está em um lugar de mudança. Esse salão, esse lugar aqui, esse templo é um lugar que Deus separou para transformar a vida. E se você não pode e não acredita, você pode olhar para mim e acreditar, porque Deus transforma a vida do homem. Deus transforma. E contra fatos, não há argumento. Olha para você ver o que diz Mateus 7, 28 e 29. E acontecendo que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Capítulo 8, versículo 1. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Fala para o seu irmão, fala, o nosso Deus é especialista em suprir as necessidades. Nós fomos criados, meu amado, para ter uma vida extraordinária, não foi para ter uma vida comum. Nós não fomos chamados para ter uma vida medíocre, uma vida mediana. A nossa vida foi chamada para ter uma vida de sucesso. Eu lembro que quando eu fui casar, uma pessoa chegou em mim e falou, se fosse você não casava, porque a minha família, o índice de casamento de sucesso não é bom, é quase negativo. Mas eu olhei para a pessoa e falei, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não pego conselho com quem não tem sucesso. Não quer dizer que o seu não deu certo, que o meu não vai dar. Deixa eu lhe falar uma coisa, meu querido. Quando você for ouvir uma pessoa, não ouça quem dá palpite, ouça quem tem produção. Porque tem gente boa demais para ensinar, mas são poucos que tem para viver. Uma das coisas que Jesus mais fazia era ensinar. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver o resumo do Evangelho, se você quiser viver uma vida cristã. Se você conseguir viver 5, 6 e 7 de Mateus, pronto.
no fim da sua palestra, no fim da pregação, da ministração, todo mundo fica maravilhado por causa do ensinamento, por causa da sua palavra. Porque uma das coisas que Jesus mais fazia era ensinar. Sabe por quê? Porque de trás de toda promessa há um princípio. E é esse princípio que faz a promessa se cumprir. E o princípio, eu só vou receber a promessa se eu cumprir o princípio. E para mim cumprir o princípio, eu preciso conhecer a palavra. É por isso que a única arma que o diabo tem contra o ser humano é a ignorância. É por isso que o governo não investe em educação. E não vai investir, sabe por quê? Porque quando o povo aprende a pensar, o povo é livre. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, quando eu conheço a palavra, eu sou livre. E quando eu sou livre, eu experimento o que é melhor de Deus. Você só não tem aquilo que você não conhece. Porque o dia que você conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida, você passará a ter. Então, eu preciso conhecer. A palavra, ela não é medalhão. Ela não é apenas para me proteger. Ela é para me viver. Porque Deus tem uma obrigação, e desculpa a expressão que eu estou usando, com a sua palavra. Ele não tem uma obrigação com o que eu falo, ele tem uma obrigação com o que ele fala. Então, se ele falou, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Prometendo, ele vai cumprir. Ou seja, aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra vai se cumprir. Passa céus ou passa terra, mas ela vai se cumprir na sua vida. Se você aprender a vivê-la. E como que eu vou vivê-la? Aprendendo. Nós precisamos parar de ficar apenas ouvindo. E precisamos aprender a ter intimidade com a Bíblia. Com o ensinamento. Porque a única coisa, meu amado, está lá em Oséias, diz assim: e o meu povo é destruído. Por que é destruído? Porque lhe falta conhecimento. Nós estamos em uma geração de informação e de pouco conhecimento. Nós estamos em uma geração que a informação é uma coisa, porém, o conhecimento é pouco. Sabe? Porque a informação é igual você colocar aquele tanto de arquivo no computador. Você junta. Mas conhecimento é quando você tira aquilo e faz aquilo virar prática. E o que Jesus quer para mim e para a sua vida é que a sua informação se transforme em um conhecimento para que você possa se transformar em uma nova criatura. Então, uma coisa que Jesus fazia era ensinar. Por que ele ensinava? Diga assim comigo: porque o conhecimento, fala forte, o conhecimento traz libertação. Você não consegue ser liberto se você não conhece. A outra coisa que o conhecimento traz, diga assim comigo: poder. Se eu quero poder, eu preciso conhecer. Eu preciso entender. Jesus falando assim: olha, vocês estão destruídos, vocês estão perdidos, vocês estão errados por não conhecer as Escrituras e o... Quando você lê a Bíblia, aprenda uma coisa: o que está escrito é verdade, como o apóstolo acabou de falar. Temos um lema: falamos o que a Bíblia fala e calamos aonde a Bíblia. Ah, mas o pastor fulano, o teólogo Beltrano, o avivalista falou: não interessa o que ele falou, interessa o que Cristo é o que ele falou. Se ele falou, diga comigo, vai se cumprir. Se você quer ter uma vida de poder, você precisa ter uma vida de conhecimento. Mas para ter conhecimento, eu preciso me dispor. Eu preciso buscar. Tudo que você conhecer pode se transformar em uma energia poderosa de transformação. Então, meu querido, pegue a palavra, pegue o que está ensinado, ou sendo ensinado, e fala para Deus: Deus, eu vou viver isso aqui. E eu quero que isso se torne realidade. Eu estava em Quirinópolis e o Helder de Leon, o pastor Helder, olhou para mim e falou assim: Jaime, ô pastor, quem te chamou para o ministério? Foi Deus. Foi, mas como? Deus falou comigo. Eu estava sentado onde tinha um relógio azul aí, eu estava debaixo dele, com menos de um mês eu fechei meus olhos e veio uma frase assim, João 15,16. Eu fecho o olho e vejo ela na minha frente.
Não foste vós que me escolheste, sim, eu que vos escolhi e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Saí da onde eu estava com a Bíbliazinha, que era até da minha irmã, e sentei aqui com a seminarista, falei, o que é isso aqui? Me explica. Ela falou, Deus está te chamando. Eu falei, pronto, acabou. Cheguei na casa da na minha mãe e falei, mãe, eu vou ser pastor. Falei, vai? Vou. Pronto. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, mas quem falou que você era pastor? Eu falei, irmão, foi Deus. Estava orando, ajoelhado aqui no altar, e Deus falou comigo, abre Isaías 61. E eu abri. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar e tal. Não, mas quem? Falei, irmão, deixa eu lhe explicar aqui uma coisa. Deus falou comigo. E se Deus não me chamou para o ministério, agora Ele vai ter que me aturar, porque eu me entreguei para o ministério. Pronto. Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Se você quer experimentar, você precisa conhecer. Conhecer o que Deus tem para a sua vida. E você só conhece o que Deus tem para a sua vida quando você tiver intimidade com a palavra dEle. Porque aquilo que Deus tem para você não será revelado, já foi revelado. O dia que Ele morreu na cruz. A cruz é a revelação completa do que Deus tem para a sua vida. Por isso que eu lhe falei que você ainda não tem aquilo que você não conhece. Você não conhece porque você não busca. Por isso que Jesus passou a maior parte do tempo ensinando. Porque Ele falou, o dia que eu ensinar, a pessoa muda. Ele muda. Porque você nunca será maior do que aquilo que você pensa. Por isso que eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu ouço. Porque aquilo que eu ouço se torna aquilo que eu penso. E quando eu penso, eu sinto. E eu só faço aquilo que eu sinto. E aquilo que eu faço se torna o que eu sou. Então, se eu quero mudar a minha vida produtiva, se eu quero deixar de ser uma pessoa improdutiva, separada e ter uma vida produtiva, eu preciso mudar aquilo que eu penso. Mas para mim mudar aquilo que eu penso, eu preciso mudar aquilo que eu ouço. É por isso que a nossa geração de criança, eu vou lhe falar uma coisa, irmão. Você pega para o menino, quanto que é 3 mais 3? Ele pega o celular para fazer a conta. As letras da música hoje não tem nem letra. É uma frase só. Porque o povo não pensa. Então é mais fácil você dominar quem pensa, quem não pensa. Então, querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Entra na casa do valente. Amarra o valente. E pega aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Pega o seu filho, pega a sua esposa, pega o seu esposo, pega a sua casa, pega a sua vida financeira e fala, olha, está todo mundo falando de crise, está todo mundo falando de necessidade, mas eu creio no poder do Senhor, eu creio na sua palavra, e Ele falou comigo que eu produzirei, e a terra seca florescerá, e do meu interior fluirá um rio de água viva, e tudo quanto eu fizer prosperará. Ah, mas o fulano, o Beltrano falou, mas eu não vivo pelo que o outro falou, eu não vivo pelo que o outro disse, eu vivo por aquilo que Deus falou comigo, porque as estações mudam, os homens mudam, as emoções mudam, mas o que Deus falou não muda. Não muda. Pronto, irmãos. Então, se você quer experimentar poder, precisa experimentar conhecimento. Porque Jesus passava a maior parte do tempo ensinando. Diga comigo, fé. Não tem fé se não tiver conhecimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Deus não olha e se comove como eu me comovo. Você passa na rua e vê um mendigo, você fica com dó. Você sabe que ele vai pegar o dinheiro e vai gastar com cachaça, vai fazer coisa, mas você fica com dó e dá. Por causa do sofrimento. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus não trabalha em cima do meu sofrimento. Deus não trabalha em cima da minha necessidade. Deus muda a minha necessidade. Mas Deus trabalha na minha fé. Por isso que eu preciso acreditar. E eu só vou acreditar. E eu só vou receber o que eu acredito. Eu só vou acreditar quando eu tenho conhecimento. Quando eu entendo. Você nunca terá nada além do que aquilo que você acredita. Por isso, querido, se você quer ter uma vida plena, você precisa crer. Para você crer, você precisa conhecer. E o conhecimento te liberta e manifesta o poder para que a fé transforme a sua vida. Então, quando eu começo a acreditar, e o que é fé, bispo? Se Deus falou,
Não está falido não, meu, está falado. Se Deus diz, vai acontecer. Pronto. A pessoa olhou e falou assim, olha, quando Deus me mandou para Quirinópolis, eu falei para o apóstolo falou, não, pode ficar aqui. Eu tinha acabado de chegar, se eu enganar, de redenção. Ele fica aqui. Eu fiquei 3 anos esperando. Até um vim. Ele disse, pelo amor de Deus, vai lá, Jaime, que eu não te aguento você mais falando desse Quirinópolis. E eu falei para os irmãos, olha, nós não vamos pagar 1 mês de aluguel dentro desse lugar. E não tinha nenhuma alma viva em Quirinópolis. Nós só tínhamos o terreno. Mas eu acreditei no que Deus falou para mim. Ah, bispo, eu sou uma pessoa que não acredito, porque você não conhece. E quando você conhecer, faça simples, meu amado. Ande, faça. Fé é uma coisa muito simples, nós que complicamos as coisas. O que é fé, bispo? Fazer o que a Bíblia está falando para fazer. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem prazer na obediência. Porque se você quer um ato de fé, é obediência. Tinha acabado de construir a igreja, tínhamos acabado de construir a minha casa lá em Quirinópolis. A minha esposa já estava há 6 anos para 7 anos concursada na prefeitura. Eu estava mexendo com uma empresa, os meus filhos estudando na escola particular. E estava bem, a igreja ainda não tinha crescido como queria, mas estava tudo bem organizado e pronto. Cheguei do monte, olhei no meu celular, o bispo Flávio mandando uma mensagem. Jaime, o apóstolo quer que você vá em Imperatriz do Maranhão assumir uma igreja lá. Eu olhei e falei para mim, olha aí, ó, o que o bispo Flávio mandou. E deixa eu lhe falar uma coisa, para resumir. Quando eu liguei para o bispo Flávio, eu falei, quem é que está me mandando? Ele falou, o apóstolo. Eu falei para ele que vai ser difícil você ir, porque está com tudo pronto aí. Ele falou que é para mim ir. Ele falou, sim, é para você ir porque é a sua vez. Eu falei, então pode arrumar que eu estou indo. Pronto. Larguei casa, larguei igreja, larguei tudo e não olhei para trás. A minha esposa fechou, entregou o cargo dela na prefeitura e eu vendi a minha empresa, fechamos tudo. E fomos para a Imperatriz. Chegar lá para pagar aluguel de tudo. Tudo. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido, para resumir. Acredite, e a obediência é a maior atitude de fé. Hoje, eu tenho a minha casa própria, sem ter vendido a minha casa em Quirinópolis. A igreja cresceu, a minha esposa está trabalhando, cursando outra faculdade, os meus filhos, um fazendo faculdade agora, o outro estudando numa escola particular, fazendo um curso profissionalizante. Deixa eu lhe falar uma coisa, tudo aquilo que eu deixei há 4 anos atrás, Deus restituiu na minha vida. E no fim do ano, nós vamos comprar um terreno para construir nossa igreja e Deus vai restituir tudo aquilo que foi deixado. Sabe por quê? Por causa de uma obediência. Isso é fé. Fé não é o que você fala aqui, não é a sua oração alta, não é você ficar citando o versículo, é você fazer. Então faz uma coisa, quando Deus falar com você, faça. E a sua vida é resultado do que você faz. E o que você faz é resultado do que você acredita. Então, se hoje a sua vida está assim, é porque é o que você faz. E o que você faz nada mais é do que aquilo que você acredita. Então, mude a sua crença e você vai mudar a sua vida. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. No versículo 2, diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Diga comigo, adorou. A segunda coisa que eu preciso ter é uma vida de adoração. E nós confundimos adoração com canção. É tão interessante que até os músicos. Vamos agora entrar no período de adoração. E as outras músicas mais aceleradas era o quê? Adoração não é música, adoração é estilo de vida. Eu louvo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. E adoro a Deus pelo que Ele é. Aquele homem não mudou a vida dele para adorar. Ele adorou a Deus leproso. Eu preciso aprender a criar um ambiente de adoração na minha vida. Porque as minhas palavras são as sementes que caem na minha boca. E eu vou colher
aquilo que eu plantei, aquilo que eu falei. Por isso que toda vez que você pega o seu olerite, toda vez que você pega o seu salário, toda vez que seu marido chega, o seu filho chega e você fala, isso não muda, isso não transforma, você semeou. Aí você está aqui no culto cantando, aleluia, Jesus é bom, glória a Deus, Deus vai fazer. Mas quando você sai, você pega a capanga e começa a semear a palavra de morte. Adoração é agradecer, é engrandecer a Deus pelo que Ele faz, independente do ambiente. Não é sentimento. Não é sentimento. Porque o sentimento depende do ambiente. O sentimento depende do que eu vejo. O sentimento depende do que eu sinto. Se você está alegre, você entra na presença de Deus e a música foi boa. Se você ficar triste, você chega no culto triste e o pregador pode cuspir fogo e o louvor pode ser maravilhoso, mas você não entra porque o sentimento, a sua alma fecha. Aquele homem não esperou a lepra sumir. Aquele homem não esperou a sua vida mudar para acreditar. Ele começou a adorar, sabe por quê? Porque no meio da adoração Deus se manifesta. E aonde Deus se manifesta, as coisas transformam. Ou seja, quando eu começo a adorar, quando eu começo a engrandecer, Deus começa a se manifestar e as coisas começam a se transformar. Então, independente da situação que você está fazendo, seja um espiritual. Porque aquele que é espiritual, ele fala, independente do que ele está vendo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. O vento pode estar soprando, o barco pode estar balançando, mas se ele falou, vai acontecer. As coisas vão se abrir, o mar vai se abrir, a terra seca vai produzir, as coisas vão começar e o que é vazio vai se encher. Então, quando você mudar a sua fala, você muda a sua história. Então, quando você for reclamar, for murmurar, aprenda uma coisa, querido. Cante. Eu não sou um homem de um temperamento muito tranquilo. Sou muito explosivo. Então eu aprendi uma coisa. Quem é explosivo tende a falar muita besteira. Então, quando eu estou nervoso, eu canto. Eu não sei cantar. Sou desafinado, fora de ritmo, fora de tempo, fora de tom. E não grave, irmãos, eu canto 3 músicas, a alegria está no coração, ao único e Deus está aqui, e eu ainda erro, Deus está aqui. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, o dia que você passar perto de mim e me ouvir cantando, sem errar a letra, saiba que eu estou muito nervoso. Cheguei um dia dentro da minha casa cantando rap. Quando a minha esposa ouviu eu cantando rap, ela falou para os meninos, vai para todo mundo para dentro do quarto. Porque o seu pai cantando diante do trono já está nervoso, imagina cantando pregador Lu. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, eu aprendi que eu vou colher o que eu falo. E as minhas emoções passam, os meus sentimentos passam, mas as minhas palavras não passam. Elas ficam. Um dia uma mulher olhou para mim e falou assim, Jaime, o que dói não são as palavras, não é o tapa que o meu esposo me dá. Porque o tapa que o meu esposo me dá, o roxo passa. O que dói é a palavra que ele me fala. Porque essa desce e marca. Por isso, querido, entenda o seguinte, aqui é fácil adorar. Por isso que às vezes você pergunta, eu estou dentro da igreja orando, cantando e as coisas não mudam. Por quê? Porque aqui você canta. Lá fora você pragueja. Por isso que a adoração não é sentimento. Eu não preciso de um ambiente. Eu não preciso de um lugar. Se é uma classe que Deus procura, todo mundo procura Deus. Alguns estão procurando Deus por causa de um emprego, por causa de um casamento, por causa de uma cura. Mas existe uma classe que Deus procura. Está lá em João 4. E o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você deixar Deus te achar, você vai ver que a sua história muda. Sabe por quê? Porque quando Deus te achar, Ele desce para estar com você. Ou melhor, Ele te leva para estar junto com Ele. E aonde Ele está, as coisas transformam.
Por isso que eu preciso aprender a adorar, falar, declarar, expressar, independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou sentindo. Paulo fala assim: esse presente sofrimento, apanhei 5 vezes, tantos naufrágios, fui apedrejado, abandonado, mas esse pouco sofrimento não se compara com a glória futura que Deus tem preparado para mim. Deixa eu lhe falar uma coisa: o que você está passando não é o fim da sua vida, é um processo, porque o que Deus tem para a sua vida está lá na frente, irmão. Então põe o seu pé no chão e essa cabeça no céu, e você vai ver que o céu vai descer para o chão e a sua história vai mudar. Então aprenda a adorar a Deus, não é quando a lepra foi embora, é quando a necessidade foi embora. Aprenda a adorar a Deus independente da circunstância, porque Ele vai vir para lhe achar e a sua vida vai se transformar. Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Fala para o seu irmão: para Deus tem uma vida plena. A última coisa, e eu já encerro. Diz que o pastor, quando fala que encerra, ainda tem mais meia hora. Eu vou embora amanhã não, quarta-feira. Versículo 3 diz assim: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. Se você aprender a conhecer o que Deus tem para a sua vida através do ensinamento de Cristo, você vai aprender a adorar independente da circunstância que você está vivendo. E você vai saber que sim, Deus quer cumprir na sua vida aquilo que Ele disse. O leproso olha para Jesus e fala: se o Senhor quer, porque às vezes, meu amado, nós terceirizamos as coisas. Você acha que a sua vida é assim, é porque você não teve a oportunidade, é porque você não achou, é porque isso, é por causa daquilo. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos. Quando não tem, faça ter. Aprenda a fazer. Porque a única pessoa responsável pela sua vida é você. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu tenho a ver com a minha. A responsabilidade da minha vida é minha. Jesus olha e pergunta, o homem olha para Jesus: o Senhor quer? Porque nós achamos às vezes que Deus não faz porque Ele não quer. Deus não faz não é porque Ele não quer, Deus não faz porque não tem ninguém pedindo, não tem ninguém buscando, não tem ninguém indo atrás, não tem ninguém acreditando. A resposta de Jesus foi: sim, eu quero. Diga assim comigo: sim, Ele quer. Ele quer que você tenha saúde. Ah, essa doença é o espinho que Deus colocou na minha vida. Não, meu amado, não é não. Ah, Deus está... Não. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Então sim, eu quero que seja curado. Segunda, paz. Sim, eu quero que tenha, diga comigo, paz. Fala forte, paz. Nós estamos vivendo em uma época atribulada e ansiosa. As pessoas não têm paz. E a palavra paz na Bíblia é shalom. Shalom não é apenas tranquilidade, um lugar tranquilo, igual nós achamos. Shalom na Bíblia é paz em meio à guerra. Jesus estava dentro do barco e os seus discípulos, e o vento começou de uma hora para outra, e de repente Jesus estava deitado dormindo, e o povo desesperado, porque havia paz. Paz não depende do ambiente, paz depende do Espírito. Por isso que Jesus falou: a minha paz eu tenho. Se você não está tendo paz para dormir, se você não está tendo paz para andar, se você está vivendo uma vida ansiosa, Deus tem paz para você. A minha paz eu vos dou. As suas enfermidades eu carreguei. Sim, eu quero que se torne realidade. Uma vida abundante. Nós achamos que riqueza nos tira do céu. É mais fácil a pobreza nos tirar do céu do que a riqueza. E Deus tem muito mais do que dinheiro. Deus tem uma vida plena, próspera. E próspero na Bíblia não é dinheiro, porque nós achamos que prosperidade é riqueza. Não, não. Riqueza é aquilo que o dinheiro compra. Prosperidade, meu amado, é aquilo que nada compra. Sabe? Então, prosperidade na Bíblia é plenitude. Eu vim para que tenha vida próspera, vida plena, vida completa. A vida abundante. E essa vida abundante não é no céu. Essa vida abundante é na terra. A promessa de João 10,10 não é para o céu.
é para a terra. Por isso que Paulo vem falando em Romanos 5,17, aqueles que estão em Cristo reinarão em vida. Por isso que eu lhe falei que a sua vida precisa ser uma vida produtiva, porque as pessoas olham a nossa produtividade. Você passa na porta de um restaurante, você tem o dinheiro para pagar qualquer restaurante, você passa, tem um com 10 pessoas. Você anda mais, tem um com 100 pessoas e você não conhece nenhum dos dois. Qual dos dois restaurantes você entra? O que tem 100. Porque você pensa, esse aqui tem mais gente, então a comida é melhor. Então a minha vida precisa ser uma vida abundante, para que quem passar na rua possa ver o ramo frutífero. Lá na minha casa da minha mãe, no quintal do lado, tem um pé de mexerica pocã. E as mexericas estão amarelinhas. E está bonita. E eu estou namorando essa mexerica. Ou ela veio, ou eu vou chupar ela, ou ela seca no pé. Tanto que eu estou olhando para ela. Olhando. Tem um pé de acerola lá, cheio de folha, irmão. Mas eu não sou mandruvá. Aprenda uma coisa, querido. Eu preciso ter uma vida abundante. Uma vida plena. Sabe por quê? Para que as pessoas possam ver Ebenezer, até que o Senhor tenha ajudado. Para que as pessoas possam ver e falar assim, o que aconteceu no seu casamento? Eu fui na igreja, num culto que tem 7 horas da manhã, e eu orei, e o pastor pôs a mão na minha cabeça, e eu acreditei, e a minha vida transformou. Então eu vou lá. Você estava andando de chebeca, você estava andando de bicicleta velha, andando de a pé? Sim. E agora, o que foi que você prosperou? Rapaz, eu fui na igreja, e o bispo começou a falar de um tal do dízimo, de um tal de oferta, de uma tal de uma chave que abre não sei o quê. E eu não estava entendendo nada, irmão, mas eu fui fazendo. E fui produzindo. Aí as pessoas vão vir. Queridos, saia daqui com a sua vida transformada. Fala para Deus, Deus, eu quero essa vida plena, eu quero que o Senhor faça na minha vida. A pergunta não é, Deus, o Senhor quer? A pergunta é, Deus, eu quero. Porque Deus quer. Toda vez que chega alguém perto de Cristo, ele pergunta o que você quer. A pergunta mais besta que tem na Bíblia, eu encerro aqui. Fala desse jeito, Jesus olha para Bartimeu, cego. O que você quer, Bartimeu? Um cego, irmão. O que o cego quer? Enxergar. Mas por que Jesus pergunta? Sabe por quê? Porque Jesus só vai fazer na sua vida aquilo que você fala. O leproso pergunta, o senhor pode me limpar? Sim, eu quero. Seja limpo. Pronto. O que você precisa na sua vida? Você ainda não recebeu porque você não falou. Pare de ver o que você está vendo e comece a acreditar naquilo que Deus está falando. E mesmo que o tempo esteja nublado e o vento esteja soprando, aprenda a levantar a sua mão e a agradecer e a glorificar, não pelo que Deus está fazendo, mas pelo que Ele é, e Ele vai transformar aquilo que você está vivendo. Isso tudo depende daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo. Então, quando você vir para a igreja, não fica abrindo o seu WhatsApp, não fica mexendo no seu celular, porque o que você está fazendo aqui mexendo no celular? Aprenda a trazer um caderno e anotar, a escrever. A escrever e aprenda a falar, isso aqui eu vou viver. Porque, meu amado, nós estamos cheios de informação, mas nessa manhã eu convido você para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, querido? A começar a colocar em prática e vamos colocar de pé. Sabe por quê? Porque sua vida não é uma vida restrita. Você foi chamado para viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Você foi chamado para esse lugar para ser um ramo frutífero. Desentulhe os poços, meu amado, e deixa o fluir de Deus na sua vida. Levante as suas mãos para o céu. Eu quero que você feche os seus olhos. E nessa manhã, saiba de uma coisa: o Deus que lhe chamou é o Deus poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. Independente daquilo que você está vivendo, não é o seu fim. Saiba de uma coisa: há um lugar preparado para você. Há um lugar pronto. E se você já teve uma palavra de Deus, volte, traga a memória, como Jeremias falou: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança?
Quando você estava no ventre da sua mãe, eu lhe chamei como profeta. Meu amado, aquilo que Deus lhe falou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, aquilo que Deus prometeu, que no levantar das minhas mãos, até o culpado será livre. Então levante as suas mãos, e quando você levantar suas mãos, o seu marido que está no álcool, os seus filhos que estão nas drogas, quando você levantar suas mãos, a sua empresa, a sua vida financeira que não está boa, será liberta pelo poder da fé, pelo poder que há no nome do Cristo Senhor. Levante as suas mãos e levante a sua voz em adoração ao Deus da sua salvação. E sabe, querido, que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu quero que você estenda as suas mãos em direção da sua casa. Nós vamos cantar e você vai orar pela sua família. Você vai declarar sobre a sua vida. No livro de Jó, diz assim que no levantar das mãos, até o cativo será liberto. A Bíblia diz que os homens levantem mãos santas. Querido, você foi chamado para ser produtivo. Então nessa manhã, Deus está mudando a sua história. Creia no que está sendo ensinado, creia no que você está aprendendo, creia no que você está lendo, e você vai experimentar o poder que transforma a vida do homem. Comece a orar. Deus, estendemos as mãos em direção da nossa casa, porque sabemos que é do Senhor que vem resposta. Oramos, ó Deus, nesta manhã, para que todas as cadeias que têm se levantado, porque a tua palavra diz que no levantar da mão a libertação. Deus, nós levantamos as mãos em direção das empresas, dos negócios, diante das famílias, e declaramos que haja paz, que haja saúde. A enfermidade, o nódulo, o caroço, o problema na coluna, nas hérnias, agora seja arrancado, meu Pai. Aquilo que tem amarrado, prendido, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e limpa, Deus, em nome de Jesus, limpa. Verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, Pai. Venho ungir minha oferta. Diga assim comigo: meu Deus, as minhas mãos estão estendidas em direção da minha casa, e eu declaro que a bênção do Senhor seja ministrada em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Vamos sair daqui nessa manhã com a atitude de buscar aquilo que na palavra do Senhor tem para mim. E quando você lê, simplesmente faça, e você vai ver o resultado. Independente da situação que você está vivendo agora, aprenda a agradar, a glorificar, a falar com Deus, a adorá-lo, não pelo que Ele está fazendo, mas pelo que Ele é. E quando você fizer isso, essa canção vai se tornar, Ele vai achar um verdadeiro adorador e vai lhe tirar da situação que você está e lhe colocar na situação que Ele quer para a sua vida. E se você acha que Deus não pode, ou que Deus não quer, deixa eu lhe contar uma coisa. Você não é a última Coca-Cola do deserto, e você não é a pessoa mais desprezível. A obra da cruz é para você. O que Jesus fez, não há acepção de pessoas. Por isso que você pode sair daqui dessa manhã falando: Deus, eu vou sair de uma vida de limites, de restrição, e vou viver uma vida extraordinária. Aquilo que eu sei vai se tornar realidade, aquilo que eu não sei eu vou buscar a conhecer, para que eu possa viver. E saiba de uma coisa: o que está na palavra, Ele quer que aconteça na sua vida. Fala para o seu irmão, fala: Ele quer. Olha para ele, não é para mim não. Olha para ele e fala assim: Ele quer. Amém? Então, meus amados, dê valor no ensino. Aprenda a adorar. Você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Estenda as suas duas mãos para o céu, que eu quero orar por você. E agora só eu que vou orar. Pai, Tu és um Deus que abre o entendimento. Eu estendo as mãos em direção da igreja,
E eu lhe peço, ó Deus, que haja vontade, que o Senhor gere em nós o querer, como também o efetuar, para que busquemos a tua boa, perfeita e agradável vontade, que não será revelada, que já está revelada em Cristo Jesus e na sua palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ensine, que o Senhor ensine a igreja a adorar, porque aquilo que falamos vai se tornar aquilo que colhemos, e que possamos adorar o Senhor, independente da situação, que colheremos uma vida transformada. Meu Pai, que o seu coração seja ministrado em nosso coração, para que possamos saber que o Senhor quer uma vida plena para a nossa vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para darmos folhas e nem ramos. O Senhor nos chamou para darmos frutos, e frutos que glorifiquem o Senhor. Que as empresas dos seus filhos prosperem e cresçam, que as famílias dos seus filhos sejam libertas e transformadas, que o poder da palavra se torne verdade sobre cada casa, em nome de Jesus. Quem crê, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor.